Compreendendo a unção, por Kenneth Hagin, capítulo 7. A unção para ensinar. Embora eu não tenha sido um ensinador desde o início, sempre tinha o máximo respeito pela palavra de Deus e sempre era muito estudioso. Passava horas a fio estudando e lendo, pesquisando as coisas por conta própria nos meus primeiros anos como pastor. Embora eu não ensinasse tais coisas, não possuía nenhuma unção nem orientação no sentido de ensinar. Mesmo assim, uma classe bíblica na igreja. Assim é o costume na maioria das igrejas pentecostais. Às vezes, os membros das igrejas pentecostais do Evangelho Pleno criticam os membros das igrejas tradicionais pela sua formalidade e ritualismo, mas os pentecostais também estão amarrados com seus costumes. Estamos dispostos a lutar pelos seus costumes. Todas as coisas desse tipo são ruins. Recebi o batismo no Espírito Santo e falei em outras línguas em 1937. E em 1938, conforme falo com senso de humor, recebi o pé esquerdo da comunhão dentre os batistas e passei para os pentecostais. Minha esposa e eu aceitamos o pastorado de uma igrejinha pentecostal no norte do Texas. Os membros disseram: nosso costume é que o pastor ensine a classe bíblica dos homens e a esposa do pastor ensine a classe bíblica das senhoras mais idosas. Então respondi: simplesmente eu mudei o costume. Nessa altura, ainda não tivera muita experiência entre os pentecostais e imaginava que todos eles estivessem brotando asas. Descobri posteriormente que as protuberâncias eram meramente das omoplatas, não pretendiam brotar asas. E descobri que quem começa a mudar os costumes deles precisava preparar as costas para apanhar. Sendo assim, precisei manobrar e falar suavemente, mas finalmente consegui deixá-los compreender que minha esposa não ensinava. Disseram: tudo bem, vamos dizer-lhe o que vamos fazer. Simplesmente reuniremos as classes dos homens e das mulheres de idade mais madura e ter uma única aula no áudio do templo, administrada pelo pastor. Teria preferido fazer quase qualquer coisa, mas fiquei sendo professor desta classe grande. Nunca ficava tão contente na vida como quando aquela classe se acabava todos os domingos de manhã. Largava a revista trimestral do professor e dizia: que alívio, agora posso ficar despreocupado por mais uma semana. Detestava tanto o professorado que nem olhava para a revista da escola dominical durante a semana inteira. Às vezes, não pegava nela a não ser imediatamente antes da aula começar na manhã do domingo seguinte. Consegui dar conta assim porque tinha desenvolvido uma habilidade incomum desde nascer de novo, de conseguir ler alguma coisa uma só vez e nunca me esquecer dela. Não possuía aquele talento antes de nascer de novo, mas depois conseguia com uma única leitura de algum capítulo do meu livro de história no colégio, repeti-lo palavra por palavra diante do professor. Foi porque aprender a andar na vida de Deus. Fazer assim melhora a nossa mentalidade. Antes, quase não conseguia decorar nada. Sendo assim, conseguia repetir com perfeição a lição do professor depois de uma única lida na revista. Aí dizia comigo mesmo: estou contente de ter acabado com essa parte. Agora posso voltar à pregação. E assim, levantava uma tempestade com as minhas pregações, funcionando como um martelo pneumático, girando meus braços como um catavento. Achava que não estava pregando a não ser que fizesse assim. Eu era pregador e amava sê-lo. Gostava mais de pregar do que de me alimentar. Preguei durante 9 anos. Só tinha mensagem evangelística. Nunca pregava outra coisa. Nem sequer tinha outra coisa para pregar. Lembro-me, porém, de certa quinta-feira, às 3 horas da tarde. O ano era 1943. Tinha pregado desde 1934. Estivera deitado. Depois atravessei a sala da casa pastoral e entrei na cozinha para beber água. Enquanto atravessava a sala de novo e estava bem no centro dela, algo caiu sobre mim e para dentro de mim. Desceu de mim como um clique, como quando a ficha telefônica é recebida no orelhão. Fiquei totalmente imóvel. Sabia do que se tratava. Era um dom de ensino. A unção para ensinar caíra para dentro de mim. Falei: agora sei ensinar. Quando recebo algum dom da parte de Deus, ponho-o à prova em primeiro lugar e encorajo você a fazer o mesmo. Comprove aquilo que você recebeu da parte de Deus e só depois poderá falar a respeito. Mas se nunca é comprovado, proclamar ou não fará dele uma realidade. Não falei uma palavra sequer a respeito de possuir a unção para ensinar. Tínhamos um pequeno grupo de oração, com 7 ou 8 mulheres que se reuniam entre 14 e 16 horas na igreja.
As pessoas entregavam pedidos de oração e aquelas mulheres oravam em favor desses pedidos e da igreja e dos cultos durante 2 horas. Minha esposa sempre se reunia com elas e eu também, usualmente. Treinamos esse grupinho a orar. Ficaram sendo guerreiras peritas na oração. Quem não desejava realmente alguma coisa não devia entregar a elas um pedido de oração, porque elas a obteriam mesmo. Sugeri a elas que estudássemos a Bíblia durante 1 hora antes da reunião de oração, mas não convidei outra pessoa a vir. Não era uma reunião que constava do boletim de anúncios. Comecei a ensinar aquelas 7 ou 8 mulheres e a unção vinha sobre mim. Eu nunca soubera que seria possível ficar em pé numa só posição e simplesmente ensinar a palavra e receber uma unção tão forte para ensinar. Pensava que o certo seria gritar a plenos pulmões, girar os braços como catavento e proferir as palavras com veemência, como na pregação. Simplesmente em pé aí, no meio de um grupinho, ensinando-lhe a palavra, a unção vinha sobre mim tão fortemente, não aguentava mais. Precisava dizer: Senhor, desliga, o poder é demais para mim. Isso aí é receber uma bênção. Era como pegar um fio elétrico vivo. Aquela unção e a palavra fluíram para aquelas mulheres. Ao voltarem para casa, contaram aos respectivos maridos e a outras pessoas. Mesmo assim, nada avisamos a respeito do estudo bíblico da quarta-feira da tarde. Ninguém foi convidado a comparecer. As pessoas, porém, começavam a chegar às quartas-feiras de tarde, apesar de também termos os cultos regulares às quartas-feiras de noite. Os maridos daquelas mulheres saíam de licença dos empregos a fim de estarem ali naquele culto da tarde. Não demorou muito para enchermos o templo. Nas quartas-feiras, a assistência da tarde era maior do que a congregação que comparecia à noite. Comprovei meu dom de ensino. Funcionou. Comecei pela fé e continuei firme. E o templo ficava lotado de tarde. Esse fato comprovou o dom, não é verdade? Comecei a ensinar cada vez mais no meu pastorado, ao ponto de haver um equilíbrio de cerca de metade ensino e metade pregação. Agora, é raro eu receber a unção para pregar. Graças a Deus por aquela unção de ensino. É um pouco diferente, mas continua sendo o mesmo Espírito que nos unge para qualquer coisa que Ele nos chama para fazer.